Graça e paz, irmãos. Estamos chegando aí para o nosso culto de oração nessa quinta-feira, para ouvir do Senhor, falar do Senhor, desfrutar da presença do Senhor, né? É bom demais, né? Aleluia. Amém? Vamos nos preparando, né, para o nosso culto. Hoje nós vamos começar falando sobre milagres. Você é um milagre de estar aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar antes de mais nada. Oh Deus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Você tem cuidado tanto de nós. Aleluia. Como é bom te adorar nessa noite. Declarar quem o Senhor é. Declarar o que o Senhor faz. Aleluia. Se não tivesse amor, nada valeria. Aleluia. Aleluia. Seriam falar. Te amo, Senhor Jesus, te adoro. O mundo seria sem sentido se não houvesse esse amor que o Senhor tem por nós, esse carinho que o Senhor tem por nós. Então nós estamos aqui nessa noite para te bendizer, para simplesmente falar contigo, Senhor, para estar na tua presença, Pai. E como é gostoso estar diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes, sabendo que o Senhor está sempre conosco, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glorificamos o Senhor, glorificamos o Teu nome, por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é. Te glorificamos, Pai, simplesmente te glorificamos, Senhor. Que realmente essa noite nós possamos ter mais o Senhor diante dos nossos olhos, te ouvir muito mais, estar contigo, né, em tudo, tudo mesmo, né? Saber que o Senhor está aqui conosco também, o Senhor está abençoando, o Senhor está ministrando, o Senhor está falando, né? Então nós estamos muito contentes de estar na Tua presença, Pai. Clamo a Ti mais uma vez, Pai. Que o Senhor continue cuidando daqueles que necessitam, aqueles que precisam, aqueles que têm aquela necessidade tremenda. Como eu tenho uma necessidade tremenda de Te ouvir, de estar contigo e, Senhor, de ter o Senhor acima de todas as coisas, né? Por isso que eu Te amo, Senhor. Amém? Aleluia. Os irmãos que estão chegando aí, nós vamos lá no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1.
Aleluia. Boa noite, paz, Edna. Denovira, que fez aniversário terça-feira, né? Mais uma vez, parabéns. Tá aí com a gente. Ricardo. Aleluia. Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós estamos aqui para iniciar falando sobre milagres, né? Não sei se você já contou, né, quantos milagres aí tem no livro de Atos, né? Aliás, eu não sei quantos de vocês já contou quantos milagres nós temos na palavra de Deus. Quantos milagres, né? De Jesus nós temos 37 milagres. Em Atos, curiosamente, temos 37 milagres também separados aí para nós. Não é gostoso saber disso? Então, o primeiro trecho que nós vamos ler é Atos, capítulo 1, no versículo vai do 1 até o 11. Amém? Então, Atos, capítulo 1 até 11. Diz assim a palavra de Deus. Paz aí os irmãos. Deus abençoe. Chegou nosso irmão aí, Kleber também falando aí em italiano, o Márcio Segala. Vamos lá, Atos capítulo 1. Hoje é chamada, até eu coloquei lá, né? Você acredita em milagres? Você quer viver um milagre? Vem junto com a gente na quinta-feira para a gente ver como que os irmãos viveram milagres maravilhosos, né? Então vamos lá. Atos 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. É interessante aqui, já logo o português, logo de cara, uma vírgula, né? Quem não lê corretamente, acredita que quem escreveu esse livro aqui foi Teófilo, né? Eu quero agora fazer a perguntinha de escola bíblica. Paz, Yara, Lucas, escreve aí para mim. Quem foi que escreveu o livro de Atos? Vamos ver quem vai me responder. Que no primeiro versículo ele já fala isso. Em meu livro anterior, vírgula, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então ele estava escrevendo para Teófilo, essa pessoa, né? Quem foi? Quem escreveu? Quem sabe? Quem me diz? Vou esperar um pouquinho aí. E ele continua, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, aliás, aos apóstolos que havia escolhido. Isso, a Edna colocando o texto pra gente aí. Eu quero saber quem foi que escreveu o livro de Atos. Aí, ó, Yara colocando, Lucas. Ótimo, Yara. Então aqui no comecinho podia ser assim, né? Em meu livro anterior, quer dizer, Lucas está dizendo, ele está escrevendo, ó, Teófilo, no outro livro que eu já escrevi, eu estava falando sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha que legal. Até o dia que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções para quem que lhe deu instruções? Aliás, por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Amém? Então Lucas escreve, e o primeiro milagre relatado aqui é essa ascensão de Jesus, né? Ele relata um milagre que já foi feito. Então, ele como testemunha.
Ele está dizendo para o Teófilo, tá? Então ele continua no 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Então quer dizer, Jesus sempre esteve vivo e Jesus está vivo. Deu muitas provas indiscutíveis. Eu não quero nenhuma prova. Para mim, Jesus continua vivo. E ele continua vivo. Por quê? Porque ele cuidou de você hoje. Amém? Então ele continua vivo, andando com você em todo lugar. Então, continuando aqui, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, Jesus, ao aparecer a todos, ele teve uma missão, ele teve um propósito para aparecer. Era falar do reino de Deus. Aí a gente aprende uma coisa maravilhosa, irmãos. Toda vez que nós nos reunimos, nós temos que falar do reino de Deus. Toda vez que você encontrar com alguém, fale do reino de Deus. Aí, sabe o que acontece? Acabam-se todas as coisas que atrapalham a vida, que é a fofoca, que é maldizer os outros, que é falar mal dos outros, que é reparar nos outros. Toda vez que a gente se reúne, vamos falar do reino de Deus. O que nós temos que fazer para o reino de Deus ser estabelecido já? A começar pela minha vida. Olha a primeira informação importantíssima, né? Além de ele falar que ele mostrou que ele estava vivo, ele sempre falava do reino de Deus. Estou no 4 aqui. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Então agora é uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Também lembra-se que o Senhor dá uma ordem, não saia daí. É uma ordem, não é um pedido, certo? Certa ocasião, então ele deu uma ordem. Essa semana eu estava falando com os irmãos, domingo eu estava falando com os irmãos e fazendo um pedido, né? O irmão falou para mim, não, o senhor não pede, o senhor manda, né? Dá uma ordem, né? Então os pastores, nós devemos também pedir, sim, né? Mas eu entendi o que o irmão está falando, porque muitas vezes, o pastor precisa suplicar para os irmãos para fazer alguma coisa. Não, vai lá e faz. Então Jesus deu uma ordem, não sai daí. Fique em Jerusalém, espere pela promessa. Então tinha uma promessa. Qual era essa promessa? Essa promessa estava relacionada à vinda do Espírito Santo a habitar dentro de nós. Interessante aí que hoje mesmo a Yara fez uma pergunta para mim sobre isso. Vamos lá, Yara, vamos ver se a gente discute mais isso aqui agora, tá? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é esse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Mas, então quer dizer, você não precisa saber do tempo e da data, mas, presta bem atenção, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É onde eles tinham conhecimento de que haviam pessoas, tá? Então, por isso que ele acrescenta até os confins da terra. Então, recebereis poder para quê? Para ser testemunha. Poder para ser testemunha. Aqui é o primeiro milagre em Atos. Esse é o milagre, é a promessa do Espírito Santo, ele vir para habitar em nós através dessa ascensão de Jesus. Jesus sobe a ascensão e o Espírito Santo então vem. Então ele continua aqui, tenho dito isso. Foi elevado às alturas, quer dizer, o Senhor foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem o cobriu a vista deles, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia.
De repente surgiram dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Então, quer dizer, todo olho verá quando ele voltar também. Amém? Então, o primeiro milagre no livro de Atos está relacionado à promessa sendo estabelecida, a promessa sendo cumprida na nossa vida. Então, o Senhor Jesus, Deus, na verdade, ele envia Jesus para nós. Jesus é uma dádiva de Deus para nós. Dádiva está relacionada a algo que foi dado espontaneamente, quer dizer, não tem sacrifício, não tem troca, não tem nada. Então, Jesus foi a dádiva de Deus para nós. Amém? E o Espírito, aliás, para o mundo, melhor dizendo, para o mundo. Jesus, ele foi a dádiva de Deus para o mundo. Ele não escolheu alguns, são todos nós. Todos que quiserem podem ter Jesus. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo foi a dádiva, quer dizer, foi dado espontaneamente para nós, cristãos. Aqueles que reconhecem Jesus, o Pai deu uma dádiva. Essa dádiva, quer dizer, esse presente, esse algo que foi espontâneo, é nós sermos morada do Espírito Santo. Para quê? Para nos auxiliar. E essa é a função do Espírito Santo. Amém? Então aqui é o primeiro milagre que acontece em Atos. O Espírito Santo passa a habitar dentro daqueles que confessam Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. E esse auxílio, ele engloba muitas coisas. Eu separei aqui duas coisas específicas do Espírito Santo. Esse auxílio engloba ser nosso intercessor, certo? Então, Romanos 8, 26 e 27, se você pegar sua Bíblia para ler, Romanos 8, 26 e 27, você vai ver um texto conhecido. Fala que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é lindo demais, é o texto que eu tenho uma paixão assim, é algo que me deixa muito maravilhado, né? Então, Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Grifa aí a palavra santos, tá bom? Por isso que eu uso muito essa palavra. Por quê? Porque ele intercede pelos santos. Os santos são separados para Deus. Não quer dizer que são pessoas que não pecam, não fazem nada disso. Ele intercede pelo... Então, esse primeiro auxílio do Espírito Santo para nós é ser intercessor pelos santos, por aqueles que ele reconhece, a pessoa reconhece Jesus Cristo como filho. Então, nos tornamos separados para Deus. Então, dentro daquilo que eu até comentei domingo, quem tem o Espírito Santo hoje somos os cristãos, aqueles que reconhecem Jesus. Ele habita em nós. Nós conhecemos Jesus, reconhecemos o pecado, nos arrependemos, abandonamos, somos batizados e nos tornamos morada do Espírito Santo. Então aqui eu sou a morada do Espírito Santo. Uma pessoa que ainda não confessou Jesus, uma pessoa que não reconheceu seus pecados, uma pessoa que não se arrependeu, não tem morada do Espírito Santo.
Presta bem atenção. A pessoa pode até, e até eu expliquei isso domingo, eu comentei, expliquei não, eu comentei. Eu oro por alguém, essa pessoa não tem o Espírito Santo, mas Deus pode agir na vida dela, pode fazer grandes coisas, porque eu tenho o Espírito Santo e ele intercede. Então eu intercedo junto com o Espírito Santo que habita dentro de mim. Por isso que você é muito importante, a sua oração, quando você está orando por alguém, é importantíssimo. Não é qualquer coisa, você é um intercessor. Nós, por muitos anos na Igreja Rio de Vida, eu e a Edna oramos por intercessores, por pessoas que orassem por nós. A igreja ela não sobrevive se não tiver oração. Por isso, meus amados irmãos, eu clamo a vocês, orem por nós. Nós oramos por vocês, mas orem por nós. Intercedam por nós. A sua oração é muito importante. Você é muito importante. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no povo. Ele pairava, quer dizer que algumas vezes ele vinha e manifestava em algumas coisas, fazia milagres através de pessoas, mas ele não era morada, a pessoa não era morada do Espírito Santo. Isso só acontece no Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento a qual nós servimos, a qual nós somos. Então, esse é o primeiro milagre. O Espírito Santo, ele nos auxilia sendo intercessor. Então, o intercessor é aquele que intervém. Então, por exemplo, alguém vai falar mal de mim para você e você intervém, você não deixa a pessoa falar mal, você se torna um intercessor. Mas se você aproveita e fala mal também, você é um fofoqueiro, né? E as pessoas que procuram para falar outras e as outras absorvem bastante, né, a conversa dos outros, não tem nada, o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Isso é fofoca, isso é coisa de Satanás, né? E como Satanás pode habitar em alguém que tem o Espírito Santo? Já parou para pensar? Tempos atrás na igreja eu ministrei sobre o valente, né? E eu quero te dizer o seguinte, hoje você que é a morada do Espírito Santo, ele não pode te dominar, a não ser que você deixe, a não ser que você permita. Como? Alimentando a sua carne, se afastando de Deus. Lembra eu falei sobre uma tríade domingo na igreja, que é Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus? Se você se aproximar desses três, não tem como nada de Satanás chegar na sua vida. E nenhuma maldição sem precedência chega até você. Então, se alguém falou que fez macumba para você, se você está com Cristo, fica firme, ergue a cabeça e não tenha medo. Agora, se você não está, aí você abriu a precedência. Aí já é outra história. Talvez outro dia a gente possa conversar sobre isso. Amém? Então, o intercessor, que é o Espírito Santo, ele pode intervir, ele pode rogar por nós, ele pode pedir, quer dizer, ele está entre nós. Esse texto de Romanos fala sobre isso, que ele leva nossas orações, ele não é assim o intermediário, mas ele é aquele que apresenta. Você já passou por momentos que você não conseguia nem falar, você não conseguia, você queria orar, mas você não vinha palavras? Nesse momento você chora. Esses são os gemidos inexprimíveis que o Senhor, Espírito Santo, pega e leva até o Pai, e Ele sabe exatamente o que você quer dizer com esse choro, com essa lágrima que você derrama. E a segunda coisa que eu separei para dizer sobre esse auxílio é o Consolador. Então, além de ele ser o intercessor, ele é o Consolador. João 14,16. Abre lá, vamos ler o texto. João, capítulo 14, versículo 16. Vamos ler o texto para a gente entender o que está acontecendo. João, volta um pouquinho aí em Atos, João 14, 16. João 14, isso mesmo, João 14, 16. Vamos lá. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês
para sempre. Então, o Senhor Jesus pediu ao Pai um conselheiro para estar conosco para sempre. Outro texto é o 16:7. João 16:7. Então, João 16:7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Olha só, esses dois textos mostram para nós que o Espírito Santo é o nosso consolador. O que é um consolador? O consolador é aquele que conforta, é aquele que ensina, é aquele que orienta. Isso é um consolador. São 3 adjetivos para o consolador. Então, quando esse primeiro milagre acontece em Atos, o Espírito Santo, ele agora vem habitar em ou dentro dos cristãos para ser o seu intercessor e o seu consolador. Intercessor, lembra? Intervir, pedir. Na hora que você vai fazer alguma coisa, fala aquela vozinha assim, não existe vozinha. Existe o Espírito Santo agindo na sua vida, te orientando, te ensinando, te confortando. Então esse é o primeiro milagre em Atos. É a vinda do Espírito Santo para habitar em nós. E à medida que você alimenta o seu espírito, o Espírito Santo, ele vai te lembrar de tudo que você lê, busca, estuda na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo não é aquele que faz mágica, sabe? Aquele que faz mágica. Então, alguns pensam que o Espírito Santo faz mágica. É aquela pessoa que vem e fala para você, ora por mim, que eu vou fazer um curso. Aí você pergunta, ora, sim, que curso que é? Assim, você estudou? Não, não estudei, eu só quero oração, porque eu sei que aí na oração vai acontecer. Não, o Espírito Santo não faz isso. Então, você vai estudar, se você quiser passar nesse curso. Amém? O Espírito Santo não faz mágica, o Espírito Santo faz milagres. E o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, que há tanta divergência por aí, ou comentários, eu queria trazer para você uma coisa muito simples. À medida que você tem o Espírito Santo, você alimenta o seu espírito e você então pode também consolar e interceder pelos outros. Não existe essa questão da evidência, alguns acreditam, né? A gente respeita, mas a Bíblia não ensina que a evidência de você ter o Espírito Santo é você falar em línguas. Muito pelo contrário, não fala nada disso. Mas a evidência de você ter o Espírito Santo é você praticar a intercessão e a consolação na vida dos irmãos. A evidência de você ter o Espírito Santo é você ter um caráter, não querer passar as pessoas para trás. Isso quer dizer que o Espírito Santo te tornou maduro. Aí sim você tem, né, o transbordar. O Espírito Santo transborda. E aí sim, falar em línguas, eu creio. E eu creio muito, né, que há o falar em línguas para edificação própria, para a comunhão dos irmãos, ok? Acredita em milagres, isso é o transbordar do Espírito Santo. Isso só acontece quando você alimenta mais o Espírito do que a carne. Você pode perceber, muita gente fala assim, olha, quando eu me converti, eu estava tão assim, que eu orava e as coisas aconteciam. Então, o mesmo Espírito daquele dia da sua conversão tem até hoje. Eu já ensinei aqui também que não existe o primeiro amor, o amor é único. Agora, se você deixou de alimentar o seu espírito, é outra conversa. Amém? Então eu quero te incentivar nessa noite, que você agarre essa palavra para você. O primeiro milagre em Atos, está aqui em Atos 1:11, quando o Espírito Santo vem
e se cumpre a promessa do Senhor. Essa promessa foi feita e hoje ela está disponível para todos. Você pode ter o Espírito Santo habitando em você. Como? Primeiro, você tem que reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Segundo, você tem que reconhecer seus pecados, se arrepender e abandonar, ser batizado e assim receber a morada do Espírito Santo. Amém? Por esse motivo que você não pode simplesmente achar que qualquer manifestação dentro da igreja está relacionada ao Espírito Santo. Você pode até ver a pessoa fazendo algumas coisas e você pode achar que é o Espírito Santo, e não é. Amém? E o Espírito Santo também pode abençoar pessoas que ele não habita? Pode também. Por quê? Porque você é um intercessor. Opa! Você é o que ora, você é o que... E ali, através da sua oração, acontecem os milagres. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, não é? Então, quando você ora para alguém ou por alguém que quer que essa pessoa encontre com Cristo, a sua oração, a sua intercessão vai fazer com que ela tenha ali a ação do Espírito Santo. Ação que não habitação, mas ação para convencer ele do pecado. Amém? E que Deus possa te abençoar nessa noite, que você possa entender, que você possa pegar essa palavra para você, que você possa ser um intercessor, que você possa ser um consolador de pessoas. Por quê? Porque esse Espírito Santo que habita dentro de você quer isso para a sua vida e para a minha vida. Amém? Quero agradecer sua presença, nós estamos chegando no final. Eu vou orar mais um pouco, orar pelos irmãos, e você pode orar aí também na sua casa, na sua família. A primeira coisa que você pode fazer é orar pela sua família. Depois, intercede por outros irmãos nesse momento, sabe? Coloca a minha família na sua oração. Coloca. Abençoa minha família também. E vamos juntos, amém? Domingo, quero te convidar para estar no culto presencial. Vem para o culto, irmãos. Sabe, eu sei que vocês têm muita coisa para fazer no domingo, mas deixa para fazer depois do culto. Não tem problema que o almoço sai mais tarde. Você tem o domingo inteiro para comemorar. Vem para o culto, irmãos. O Senhor tem muitas coisas para falar com você, com certeza. Quero abençoar a sua vida e quero orar agora. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por essa primeira parte que o Senhor nos ensinou em Atos 1, de 1 a 11, do milagre da ascensão de Jesus e da promessa do Espírito Santo. A ascensão que foi mencionada e a promessa que foi realmente o que ocorreu nesse dia. Muito obrigado. Continua conosco, abençoa minha família, nos dá uma noite maravilhosa de sono diante do Senhor, nos faz descansar, Pai. Eu coloco diante de Ti os enfermos, aqueles que estão passando momentos difíceis, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo que habita em nós possa realmente nos consolar e nos, Senhor, ali interceder por nós diante de Ti, Pai. Abençoa minha cunhada Patrícia, abençoa, Senhor, o Adilson, o pai do Evandro, Pai, em nome de Jesus, abençoa o irmão da Kelly, Pai, que todos eles possam sentir a Tua mão poderosa sobre a vida deles. E o mais importante é que eles Te encontrem, acima de tudo, Pai, que eles Te encontrem de verdade, Senhor. Quero pedir a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Amém, amados? Muito obrigado. Espero que você esteja bem. Tenha uma noite maravilhosa. E amanhã também um dia maravilhoso em Cristo Jesus. Presta atenção nos detalhes. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, tem nos ensinado muitas coisas. Presta atenção nos detalhes. Amém? Tchau para vocês. Um beijo e muito obrigado pela sua presença.
Estamos juntos até a eternidade. Ame Jesus.